Bom dia, amados. Que a paz do Senhor esteja com você. Uma alegria ver diversos visitantes também. Sintam-se totalmente em casa. Vocês vão perceber que a mensagem de hoje parou de seguir a sequência normal. Foi um lapso meu. Eu devia pregar sobre a igreja de Tiatira e acabei preparando a igreja mais difícil de falar, que é Laodiceia. Mas, então, haverá uma pequena inversão. Mas eu creio que não vai ter problema, não. Então, temos a igreja de Laodiceia. Vamos ver o texto. Opa, o texto não está aí. Então, eu vou ler daqui. Só um minutinho. Então, capítulo 3, versículo 14 a 22. Está aqui, ó. Não. Pode deixar no começo, viu, irmão? Vamos ler a palavra. Então, versículo 14 do capítulo 3. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É uma carta bem pesada, né? Laodiceia, pode passar, slide. A localização dela. Nós já falamos bastante sobre as 7 igrejas que estão ali: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, não é? Então, o nome dela, o significado do nome, diz assim: pertencente a Laodice. Quem é a Laodice? Ela é a esposa do Antíoco, rei, Antíoco II, que 250 a.C., ele, quando estava no trono, governando, ele então renomeou essa cidade com o nome da sua esposa. Só que esse rei tinha uma vida moral, vida de casamento, tudo confusa, né? Ali ele disse que a própria cidade pertence à sua rainha querida. Um tempo depois, ele destronou a sua rainha querida e arrumou uma outra amante, colocando-a no seu lugar.
Passou mais algum tempo, a rainha que já estava numa outra cidade, ele buscou de volta a sua rainha antiga e despachou essa aqui. Fora as outras coisas que a história não conta. Não é? Então, ontem nós tivemos um casamento na congregação. Caio e Rose. Foi uma festa, irmãos. Um casal, 37 anos caminhando junto. Mas não tinham casado no civil, não tinham casado diante de Deus, numa igreja. E ontem, então, depois de 37 anos, eles resolvem. Já casaram no civil e pediram na congregação a bênção de Deus sobre o matrimônio. Que exemplo bonito. E parece que muitos anos atrás, quando eu visitava esse casal, ele dizia não, porque antes eu preciso casar, alguma coisa assim. Agora estou orando para que haja a entrega total dele, para seguir a Cristo para valer, porque ela está seguindo a Cristo para valer. Como é importante sermos firmes na nossa vida matrimonial, moral e assim por diante. Vamos adiante. Pode passar? Próximos. Fica nessa. Então, essa cidade, quando os romanos conquistaram a região, eles arrumaram todas as estradas, renovaram, construíram novas estradas, e ela se tornou um centro-chave, no trânsito para as diversas regiões e diversas cidades. E com isso a cidade enriqueceu bastante. Ela cresceu, se tornou rica, prosperou, no comércio, tinha até uma escola de medicina, descobriram lá um precioso unguento frísio que curava, o problema dos olhos, e as pessoas afluíam para aquele local para buscar. E o que acontece? Ficaram ricos. Tão ricos. Tão bem de vida, que quando no ano 60, depois de Cristo, um terremoto destruiu a cidade. E o Império Romano ofereceu ajuda financeira para reconstruir a cidade. Eles, não, pode deixar, nós fazemos sozinhos, não queremos ajuda de fora, não. E eles reconstruíram sozinhos a cidade, imagina. Era a cidade dos milionários. E ali havia a igreja de Cristo. E o perigo que a prosperidade influencia negativamente também a igreja de Cristo. Outra coisa importante, naquele lugar traziam água fria, porque não havia poços, não havia um rio que passava. Então traziam água de 2 lugares, da cidade de Colossos, era uma água fria lá. E também da outra cidade, que tinha uma água salobra, e uma água termal quente. Mas não importa se vinha água fria de um lado ou vinha água quente de outro lado, chegava ali na cidade morna. Pelos aguadutos, ela passava debaixo do sol. E quem tomava aquela água tinha vontade de vomitar. Não havia geladeira. Não sei como é que faziam. Vamos adiante. Hoje em dia, como é que está a cidade? Não existe mais. A cidade se tornou um museu de escatologia aberta, ao céu aberto.
Só ruínas que foram escavadas, tiradas, não é? Mas como cidade, não existe mais. Nós ouvimos falar, pastor Joel, aqui na última vez, ele falou da estrutura. Você se lembra? Das cartas. A estrutura das cartas, ela é a seguinte: apresentação, repreensão, elogio, conselhos e promessa. Mas quando nós analisamos essa cidade, nós vemos que falta uma delas. Você sabe qual? Qual que falta? Elogio. É a única que não tem nenhum elogio. Que tristeza. Se Jesus olha para uma igreja, se Jesus olha para uma família, se Jesus olha para uma vida individual e não encontra nada digno de elogiar, é muito triste. Muito triste. Quando a gente lê a carta de Laodiceia, a gente vê que pode passar adiante, é a mais drástica das cartas. Ele começa: o anjo da igreja de Laodiceia escreve essas coisas e do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3,14. Quando Jesus diz: eu sou o amém, que estou escrevendo a carta, não é? Ele diz: eu sou aquele que todas as coisas que eu anuncio, eu cumpro. Amém quer dizer: assim aconteça, assim seja. Quem era o anjo da igreja? Nós ouvimos já na última mensagem que havia um pastor daquela região. Não sabemos quantas das igrejas ele pastoreou, mas cremos que ele pastoreou, talvez foi o primeiro pastor daquela igreja, chamado Epafras. E nós encontramos ali em Colossenses a carta que Paulo escreve no capítulo 4, versículo 12. Não é? Encontramos o seguinte, diz assim, vamos ler aqui, 12. Paulo diz assim: Epafras, outro que é da igreja de vocês, e é servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Ele sempre ora em fervor de vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo que Deus quer. Eu posso afirmar que Ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodiceia e de Hirápolis. Trabalhou pela, não é? Laodiceia. E o apóstolo Paulo não só diz que Epafras está preocupado com a situação da igreja. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, se preocupa. Ele diz assim adiante, versículo 15: mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para a ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Parece que havia células, hein? Peço que depois de lerem esta carta, vocês a mandem para Laodiceia, a carta para Laodiceia, a fim de que os irmãos de lá também a leiam. E vocês leiam a carta que vai chegar a Laodiceia. Opa, essa carta não está no Novo Testamento. É uma das cartas, essa carta se perdeu. Não sabemos o que ela dizia. A igreja de Laodiceia era uma testemunha horrível para o Evangelho. Apesar da falta de fé
e da mornidão espiritual, Cristo ainda espera que ela se arrependa. Então, esse Jesus que é fiel, mesmo quando a pessoa é infiel, Ele ainda oferece restauração. Eu quero que você seja restaurado, avivado, que você se torne um cristão quente, que queime por Jesus, cujo coração queime por Jesus Cristo. E Jesus, na parte da apresentação, Ele já falei, eu sou o Amém. Mas Ele também diz, eu sou a testemunha fiel. 3 coisas para testemunhar. Primeiro, você tem que ser uma pessoa que viu. Você esteve presente. Não é? Testemunha é importante. Outra parte da testemunha teria que falar a verdade. Jesus é a verdade em pessoa. A terceira é capacidade de comunicar. Isso Jesus tem. Graças a Deus. Mas ele diz adiante, eu, Jesus, sou o soberano da criação. E outra tradução, eu sou o princípio da criação. E alguns tentam argumentar que esse versículo ensina que Cristo teve um começo. Alguns até dizem, não, Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Mas não é isso que o texto diz. O texto aqui diz que Jesus foi o pivô, a ação da criação. E o apóstolo São João, ele entendeu isso muito claro. E quando ele fala lá em João capítulo 1, no princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? É Jesus. Aquele manda, desmanda, aquele que acontece. Amém? E o Verbo estava com Deus, fala de Deus Pai. E o Verbo era Deus. Isso é tão importante, é fundamental. E todas as coisas foram criadas, e sem Ele, nada do que foi criado se fez. Nele estava a vida, e assim ele continua falando no capítulo 1. Aí no capítulo 8 de João, Jesus fala com os sacerdotes. E ele diz assim, antes de Abraão, ele diz, Abraão gostaria de presenciar este momento, ansiava. Aí ele diz, você não tem nem 50 anos, como é que diz que você conhece Abraão? Jesus diz, antes de Abraão, eu era. Eu era. Isso é muito importante para a fé cristã. Cristo é Deus. Esse Deus que encarnou. E no capítulo 17 de João, ele diz assim, Pai, Jesus pede ao Pai, Pai, glorifique-me com a glória que eu tinha antes do mundo existir. O pessoal da Laodiceia pensava só em ganho, em dinheiro, em enriquecer, em ter mais e mais e mais. E não se importava com Cristo, que era o dono de tudo. Esse mundo pertence a Jesus. Todas as coisas são dele. Graças a Deus. Aí vem a dura repreensão. No versículo 15 a 17. Eu não estou acompanhando aqui, não é? Vocês estão acompanhando a mim. Muito obrigado, viu? É muito bom. Ele diz assim no versículo 15: eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomaras fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te da minha boca. Porque você diz, eu sou rico, de nada tenho falta, e não sabes
que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Jesus fala aqui, nem quente nem frio. A condição espiritual da igreja em Laodiceia é de indiferença. Eles não têm entusiasmo pelas coisas de Deus, por Cristo. Estão desprovidos de qualquer interesse de mudança, não querem mudança. Estão acomodados. A igreja está enganada a respeito da sua condição e complacente, presunçosa em sua própria espiritual. Nós estamos bem, não. Cristo nos evangelhos faz duras críticas a esse tipo de pessoas. Veja lá, Mateus 23, como ele faz críticas aos fariseus, aos saduceus, aos líderes religiosos. Mas, como fala aqui de riqueza, não é? E fala que está ligado também à mornidão, eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. O que é um cristão morno para você? Como é que, o que acontece? Como é um cristão morno? Sim, mas religioso, religião externa. Que mais? Acomodado. Que mais? Um pé na igreja, outro pé no mundo. É aquela pessoa que está em cima do muro. Tudo está bem, tudo está bom. Ah, você está certo. Conhece aquela... Uma esposa do pastor chegou ao pastor e disse assim... porque aquela irmã... Ela não está certa, né? O que você acha? Não, você está certa também. Quer dizer, não define, não se posiciona. Tudo está ok, tudo está ok. Não é? Então, essa dura repreensão dele, não é? Amor dividido. Jesus diz que ama o Pai mais do que a mim, não é digno de mim. Mas... Senhor, isso é muito forte. Quem amar o filho mais do que a mim, não é digno de mim? Como é que eu não vou amar meu filho mais do que tudo? Pode amar ele mais do que tudo, depois do teu marido, tá? Mas depois de Deus. Amém? Cristo tem que estar em primeiro lugar. Se Jesus não for o primeiro, ele não é nada, ele é uma ilusão na sua vida, na minha vida. E eu tenho que me policiar, se realmente ele está em primeiro lugar. Eles eram ricos, contentes com sua vida religiosa, autojustiça, participavam em corrupção, não é? E assim por diante. Cristo descreve essa igreja tão miserável, pobre, cego e nu, exatamente o oposto, né, das outras igrejas, algumas outras igrejas. O maior perigo para a nossa vida chama-se auto-engano. Nós nos enganarmos a respeito de nós mesmos. Podemos estar enganados sobre muitas coisas, mas é importante que o cristão saiba como é que está a sua vida. Jesus prefere que Laodiceia seja fria. Por quê? Prefere? Ou se você fosse fria ou quente. Se quente, amém. Aleluia, que bom. Mas se você fosse fria, por quê? Porque teria a possibilidade de se converter. Se ela reconhecesse que ela está longe, não é nada diante de Deus, está afastada, está no mundo, há possibilidade de conversão. Vamos adiante. Naquele lugar,
Já falei da terma de águas, né? E que a água vinha morna. Então, esse problema, Jesus diz, olha, se você continuar assim morno, assim como você não gosta de água morna, num dia quente, ensolarado, e a água está morna para beber, eu também não gosto. E vou acabar te vomitando da minha boca. Paulo, quando ele fala, e essa igreja retrata bem o tempo final. Paulo refere-se, em 2 Timóteo, diz assim, pois os homens naquele tempo serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, tendo uma forma de piedade exterior, mas negando o poder de Deus. Tais pessoas, se afaste delas. O cristianismo em muitas partes do mundo está nessa situação. Eu tenho a minha maninha aqui da Alemanha. Há muitos anos atrás, eu li a respeito das igrejas na Alemanha. Eu me lembro que houve, numa das revistas apareceu, que o pastor, para trazer a mocidade para a igreja, abriu uma discoteca. E o que acontecia? Uma das jovens depois acabou se viciando ali, e ela escreveu um livro sobre depois como encontrou a libertação. Mas o pastor achava que através da discoteca, onde corria álcool, onde também entravam drogas, ele conseguia trazer a mocidade para Jesus. Essa igreja, eu nunca mais ouvi falar dela, provavelmente não existe mais. Então, é triste. Aí alguns anos depois, igrejas ali, para trazer o público para dentro da igreja, porque a igreja estava vazia. O que vamos fazer? Vamos instituir o culto dos animais. Domingo, tal e tal dia, tem o culto dos animais. Traga o seu cãozinho, o seu gatinho de estimação. Nós vamos trazer a mensagem para os animais, tentando trazer as famílias para a igreja. Eu creio que essa igreja já deve hoje não existir mais, como talvez o prédio, mas não como igreja. E hoje se fazem muitos artifícios para trazer a pessoa para a igreja. Mas o que tem que trazer a pessoa da igreja é a palavra de Deus. O que vai defender teu filho, tua filha da prostituição, das drogas, do banditismo, da marginalidade, é o conhecimento da palavra. E só isso, só o conhecimento da palavra. O que me trouxe para longe dessas coisas quando era um jovem de 17 anos foi conhecer a palavra de Deus. Isso transformou a minha vida. Isso me retirou dos lugares perigosos. Só que, infelizmente, sabe, às vezes parece que o mundo sabe melhor o lugar dos cristãos do que alguns cristãos. Eu já contei, mas eu vou repetir. Uma moça aceitou Jesus Cristo. Ela é uma excelente dançarina. Gostava dos bailes. E aí ela pensou assim: eu vou ganhar pessoas para Jesus, porque eu sei que eu danço bem. Eu vou para o bailão e vou testemunhar ali de Jesus para as pessoas. Ganhar pessoas para Cristo é nobre. Mas ela estava bem enganada quanto ao lugar.
Assim como alguns tentam ganhar Cristo para Jesus, dançando o carnaval em blocos. Aí ela estava lá dançando. Um senhor que ela nem conhecia. Aí ela perguntou assim: o senhor já conhece Jesus? Jesus? Por que você está me perguntando isso? É porque eu conheço, queria perguntar se eu não quero aceitar Jesus como Salvador. Ele parou de dançar. Filha, o que você está fazendo aqui? Vai para casa. Aqui não é lugar seu. Estão percebendo? Por causa disso, Jesus fala deles como cegos. Você não sabe que você é cego. Ele também fala: você é miserável. Você é pobre. Você diz que tem tudo. A verdadeira riqueza é a nossa vida com Jesus. Nosso relacionamento com Jesus. Essa é a verdadeira riqueza. Não existe algo mais rico. Nós ouvimos isso hoje de manhã aqui na escola dominical. Foi, Otávio? Foi, né? Muito bom. Ela era cega, a igreja pensava que estava em Cristo, mas Cristo diz que eles estão cegos, eles estão longe da verdade. Muitos cristãos acham difícil entender essas questões. Mas temos que ir. Aí vem os conselhos de Jesus. É tão bom que Jesus não diz: ó, vai te ferrar. Você quer essa vida morna? Então te manda. Não. Jesus investe. Ele diz: aquele que corrige é aquele que ama. Eu estou te corrigindo porque te amo. E aí ele dá o primeiro conselho. O primeiro conselho diz assim: compre de mim ouro refinado, puro, para que tenha riquezas. Mas espera aí, comprar ouro, essa vida, ouro, essa vida com Deus, uma vida dedicada ao Senhor. Ele sobre riqueza, né, ele já fala, né, lá em Mateus 20, não ajunteis riquezas nesse mundo onde a traça, a ferrugem consome e tal, mas juntem riquezas no céu, onde os ladrões não roubam e assim por diante. É uma vida não só de fé intelectual, como ouvimos de manhã na escola dominical, uma vida que vive para Jesus, que é usado para Jesus. Ser rico é pecado? Não, Deus tem usado pessoas riquíssimas como instrumento em suas mãos. Colgate. Não tenho tempo de falar sobre isso. Deus usou. Eu me lembro de um empresário canadense que eu conheci. Ele, naquele tempo, começou com cozinhas americanas, esses pré-moldados, essas cozinhas, porque antes não havia. E a fábrica dele cresceu. E um homem de Deus, um homem dizimista, um homem que buscava apoiar a obra de Deus como pudesse. Ele se tornou um milionário. Eu estive na casa dele, almoçamos com eles. Eu tenho um terno que ele me deu aquela vez. Ele disse: vem cá. Olhou para o meu terno e disse: vem cá, vou te comprar um terno. Me levou lá e disse: escolhe o terno que você quiser. E ele me disse assim: Deus me deu o dom da riqueza para apoiar a obra de Deus e para ajudar na missão e aonde Deus me mostra. Só que tem uma coisa: eu sou administrador dessa riqueza dele. Eu tenho muito cuidado
muito cuidado em fazer a vontade dele. Quando alguém me pede para ajudar nisso, naquilo, aquilo assim, primeiro eu e minha esposa, se não me engano é Maria o nome dela, nós dobramos os joelhos, oramos, até que Deus nos dê clareza se devemos ajudar ou não ajudar, porque o dinheiro é do Senhor. Bonito, né? Que bonito. Então, riqueza, ser rico não é pecado, não é errado, desde que a riqueza seja adquirida honestamente, desde que reconheçamos que nós somente somos administradores, desde que não amemos o material, como diz Timóteo, pois o amor ao dinheiro é fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. 1 Timóteo 6,10. Exemplo de Barnabé foi citado. Barnabé tinha um terreno, vendeu e trouxe lá para a obra de Deus. E Barnabé, a gente tem ideia de que ele era um ricaço milionário. Nós vemos ele depois viajando com o apóstolo Paulo, fazendo tendas para sobreviver. Ser rico, então, não é errado, desde que não amemos a riqueza. E Jesus diz, compre de mim. Mas, Senhor, comprar com o quê? A riqueza de Deus é gratuita. Ele é um tipo de lhe falar, compre de mim ouro refinado. Lá em Isaías 55 diz assim, né, que comprai sem dinheiro, todos vós que tendes sede, vinde das águas, né? E assim por diante, ele fala comprar sem dinheiro, é gratuito, graças a Deus. Segundo o conselho de Jesus, compre roupas brancas para se vestir. O que quer dizer isso? Fala de uma vida santificada, pura, limpa. Ah, então eu já não tenho veste branca. Porque às vezes eu peco. Eu também peco às vezes. Mas toda vez que eu pisar na bola, e o Espírito Santo me mostra, eu peço, Senhor, me perdoe, me purifique. E Ele novamente dá aquela roupa branca. Tinha uma menina que estava fazendo exame naquele tempo, escrevia as provas mensais, e recebia a folha. E ela recebeu a folha, colocou o nome dela, e foi. E o que aconteceu? Borrou a folha. E ela começou a chorar. E a professora chega lá, o que aconteceu? Professora, minha folha borrou. Tinha uma big de uma mancha, que é caneta tinteiro naquele tempo. Ela falou, não chore. Pegue essa folha limpa. Toda vez que nós confessarmos nosso pecado, nós arrependermos, confessarmos, Ele, Jesus, nos dá uma folha limpa. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Segundo, terceiro conselho de Jesus, comprem também colírio para os olhos, a fim de que vocês possam ver. Aqui está a minha irmã caçula. Estou muito feliz que ela está conosco. Vai voltar quarta-feira para a Alemanha. Leve nossa saudação à sua igreja, à sua filha, genro. O Léo a gente já abraçou aqui, né? O Lê. Se lembra? Nossa mãe, Dona Anne, começou a perder a visão.
que ela perdeu a visão de tal maneira que quando alguém falava com ela, ela só via um vulto, uma sombra falando com ela, mas não podia ver se era o filho, a filha, até que falasse ela reconhecia. Tanto a catarata fechou a sua visão. Eu me lembro naquele tempo apareceram as primeiras cirurgias de catarata. Eu era pastor aqui em Curitiba, e ela pediu, você me pega em Blumenau, leva lá para Joinville, e eu fui. Levamos. Ela teve a cirurgia, primeiro um olho, mais tarde o segundo olho. Quando ela tirou a venda, ai, que alegria. Ai, que lindo. Começou a chorar. Eu consigo ver a cor das flores. Céu azul. Curada. Quando Jesus fala do colírio, não é? Eles entendiam do que ele estava falando. Ali havia um creme que era para restaurar a visão. Se restaurava, eu não sei. Mas a alegria, quando nós começamos a enxergar, e a bênção, quando a pessoa começa a enxergar as coisas da maneira de Deus. Porque o pecado faz com que a gente só enxergue a si mesmo. Nos torna egoístas, voltados para nós. Como diz aquele ditado popular. Aquele ali só enxerga o seu próprio umbigo. Já ouviram falar alguma coisa parecida? É fruto do pecado. Mas quando Jesus abre os olhos, graças a Deus, somos curados da cegueira espiritual. E quarto conselho de Jesus, eu corrijo e castigo todos que amo, portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Muda de vida. Pare de ficar acomodado, ser um crente morno, um cristão morno. Em 1 Coríntios diz assim, 11, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. Deus quer que você seja um cristão vitorioso. E finalmente, o último conselho de Jesus. Está ali no versículo 20, escutem, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós jantaremos juntos. Jantar com alguém é o maior sinal, expressão de amizade que existia naquele tempo. Jesus não quer ser só aquele que morreu por você, ele quer ser teu melhor amigo, aquele amigo que você confia, no qual você pode confiar, com o qual você anda junto. E finalmente no versículo 20, a promessa de Jesus, ele diz assim, aquele que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Os santos de Jesus governarão em Cristo. Quando ele fala, assim como eu me sentei ao lado do meu Pai no trono, assim você vai sentar do meu lado. E eu penso assim, pensei num rei, numa rainha, e a igreja é a esposa de Cristo, não é isso? Que privilégio para a rainha sentar ao lado do rei. E ele diz, né, que aquele que venceu, eu concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono do meu Pai. Ele mostra, ele fala, ele abre um horizonte para a igreja, que vai governar com ele o mundo ainda no milênio. E toda a eternidade de convivência com ele. Graças a Deus por isso. Aquele que tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Você gostaria de reinar com Cristo no milênio? Você gostaria de passar a eternidade do Senhor Jesus? É isso. Seja um vencedor. Abandone a mornidão. Reconsagre tua vida totalmente a Jesus. Ele em primeiro lugar. E como nós ouvimos, se tiver que morrer para isso, quantos hoje estão morrendo em muitos lugares do mundo porque não negam Jesus Cristo? Nós não sabemos o que vai acontecer no Brasil, não. No mundo, em muitos lugares, está acontecendo. Pessoas martirizadas, mortas, porque permanecem firmes com Jesus. São pessoas quentes por Cristo. Os mornos, não. Deixa eu terminar com um exemplo. Na Rússia, havia um pequeno grupo reunido numa casa. Estavam para ter a ceia do Senhor juntos. Aí, de repente, batidas na porta. Olharam pela janela, soldado soviético, metralhadora, junto ao corpo. Tiveram que abrir. Abriram, todo mundo. Soldado soviético pegou a metralhadora e disse: quem é cristão, fique. Quem não é cristão, pode ir embora. Na verdade, todos se diziam cristão. Aí um grupo lá se levantou. Depois ele fechou a porta. Todo mundo achou, agora chegou a nossa última hora. Pegou a metralhadora dele, pôs de lado. Queridos irmãos, ele disse, eu sou cristão também. Eu só queria ter a certeza, eu queria participar da ceia. Eu queria ter a certeza que nenhum delator aqui me delatasse diante das autoridades. Posso tomar ceia com vocês? Oh, glória! Está vendo o que é um cristão morno? E o que é um cristão quente? Vamos orar, vamos ficar em pé. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor.